Autobilocação consciencial é o ato do projetor contemplar o próprio corpo físico, estando fora do corpo, num outro corpo, um corpo extrafísico, que pode ser o psicossoma ou mesmo o corpo mental. Então aqui nós temos a imagem de uma projetora, está sentada numa cadeira, contemplando o próprio corpo físico. Às vezes o projetor ele pode ver, consegue ver o corpo físico, e às vezes ele não consegue ver o corpo físico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então nós podemos observar aqui o cordão de prata. Será que todo projetor fora do corpo consegue enxergar seu cordão de prata? Se conseguir enxergar, ele vai verificar aqui nesse caso que ele vai diretamente de encontro à testa do seu próprio rosto. Ele vai entrar dentro da sua cabeça. E ele está localizado aqui na base da cabeça, bem aqui embaixo, onde tem a localização da medula. Então, é um fenômeno que às vezes assusta a pessoa que não está acostumada com o mundo espiritual, que não tem uma noção dos corpos que a consciência porta. Muitas vezes ocorrem sonhos, que na verdade não são sonhos, são realidades, né? É a exteriorização do psicossoma. Às vezes a pessoa se vê escorregando para fora do corpo, saindo pela janela, tenta segurar de todas as formas ali na cama, mas não consegue, ela sai flutuando acima do corpo. Isso é assustador para quem não sabe o que está acontecendo. Então, esse é um fenômeno muito comum, fenômeno assim espontâneo, acontece muitas vezes espontaneamente. E todo projetor, todo aluno, né, de projeciologia gostaria que essas coisas acontecessem com ele. Essas coisas só acontecem com quem não tem conhecimento, né? A maioria das vezes as pessoas vêm, relatam pra gente e você fica, nossa, queria que acontecesse isso comigo, né, para eu poder aproveitar a experiência. Então, essa experiência ela causa algumas sensações, né, ou muitas sensações. Você olhar o seu corpo, você pode se identificar com ele, você ter ali naquele momento uma sensação de gratidão pelo seu corpo, daquela massa biológica, aquele sistema biológico de atividade, né, que até o momento está acompanhando você ou está servindo como ferramenta para você trabalhar, e dá vontade às vezes você chegar perto, fazer um carinho no corpo, e também a partir daí começa com carinho, mas tem alguns casos que a pessoa pula para um narcisismo, né? Aprofunda esse carinho aí de uma forma um pouco mais negativa, né? Se achando muito importante ou muito belo, né? No caso aqui da projetora, uma mulher bonita, se achar que seu corpo é muito belo, muito bonito, e ao contrário, também pode causar assim uma repulsa, uma sensação de completa falta de identidade com o corpo, como se fosse um objeto estranho, completamente distante de você, que não tivesse nada a ver contigo. Muitas vezes o projetor, já experiente, ele já está acostumado e não está nem aí para o corpo. Ele sai do corpo, dá uma olhada só para conferir, ver se o corpo está mais ou menos por ali, e que é uma confirmação de que se está fora do corpo, né? Mas não está nem aí para o corpo. Por quê? Porque a gente quer experimentar o mundo extrafísico, viver a nossa experiência. E sabemos que o corpo físico exerce uma atração muito forte. E nós somos automaticamente tragados pelo corpo, sugados pelo corpo. Não há como evitar de uma determinada distância. Se você tocar no seu corpo, você vai entrar dentro do seu corpo. Então você pode abraçar. Se você gosta tanto de você mesmo, você vai lá, dá um alto abraço e vai se interiorizando, vai acordando com aquela sensação de felicidade, de completude. Então, muitos têm medo nesse momento aí de que estão mortos, né, que não vão voltar mais para o corpo, né? E isso pode acontecer numa situação traumática, por exemplo, naquela experiência de quase morte, que a pessoa tem um acidente e ela consegue ver o seu próprio corpo, mas ela acha que morreu, porque é uma situação que ela vai para o hospital, ela precisa passar às vezes por intervenções cirúrgicas,
e ela acompanha todo esse processo. E normalmente a vitalidade, como que acontece isso assim, a pessoa fica tão lúcida fora do corpo de repente num momento traumático? Porque a vitalidade que está no corpo físico, através do corpo energético, porque entre o corpo extrafísico e o corpo físico existe um outro corpo, que é um corpo elástico, um corpo assim completamente quintessenciado, um corpo só de energia, que ele tramita entre o físico e o extrafísico, que é a nossa vitalidade. Quando esse corpo energético acaba, né, quando nós nascemos, nós temos uma cota de corpo energético. Esse corpo energético ele vai ditar quantos anos nós temos de vida. Agora, se você começa a perder sua energia durante a vida, você vai morrer mais rápido, vai embora mais cedo. Agora, no caso do acidente, a maior parte da vitalidade do corpo energético vem para o corpo extrafísico, para o psicossoma. Então a pessoa se sente muito acordada, porque ela tem aquele banho forte de vitalidade, de energia. Então ela sente como se estivesse no próprio corpo físico, com a mesma lucidez como se estivesse dentro do corpo físico. Mas ela não está. Então é complicado para quem não tem conhecimento. Muito complicado, muito assustador. Mas é um fenômeno muito comum e o que eu tinha para falar dele é mais ou menos isso. Eu não vou me aprofundar aqui nos corpos, depois a gente vai falar sobre os corpos que a consciência porta. Aqui no caso, a autobilocação também pode ser através do corpo mental, através de uma projeção dupla. A pessoa se projeta de psicossoma e depois se projeta de corpo mental. Então ela tem uma dupla subtração, subtrai um corpo e depois o outro corpo, então ela consegue ver o próprio corpo de uma forma assim menos emotiva, né, um pouco mais lúcida e entendendo muito mais o processo, porque através do corpo mental os emocionalismos exacerbados, isso tudo aí não existe, né? Então isso a gente vai falar também depois na aula sobre os veículos da consciência, né? Os corpos que nós temos para trabalhar. Esqueci de falar de uma coisa. Nós temos aqui uma ocasião em que o projetor não consegue visualizar o corpo físico. Isso é muito comum, porque nós estamos cheios de energia em volta do corpo e entre o corpo extrafísico. Aqui nesse caminho, aqui nesse trâmite, existe uma massa de energia. Então quando a gente olha para o corpo, a gente vê uma massa cinza. Você acha que o seu corpo não está lá. Normalmente aqui dentro do quarto está muito escuro, ou está tudo meio cinza, muito enevoado, às vezes esbranquiçado. Você não consegue enxergar o corpo físico devido às energias que estão no ambiente e que estão justamente em volta do corpo físico e saindo da sua visão, do seu campo de visão, dos seus olhos extrafísicos e dos seus chakras extrafísicos. Então existe um caminho que você precisa percorrer para ter a visão. Então na sua frente existe um mar, um oceano de energia cinza, esbranquiçada, às vezes bem mais escura do que aqui que eu estou representando. E eu já visualizei já tive essa experiência já algumas vezes, de tentar ver o corpo. Eu nunca vi meu corpo devido a essa massa energética. Eu sou além de um projetor, eu sou um médium que tem muito ectoplasma. Então para mim existe uma dificuldade ainda maior, que é vencer as energias, porque as barreiras que existem em torno do meu corpo são muito mais densas do que o normal. Então normalmente eu vejo uma massa realmente de energia em torno do meu corpo. Então eu preciso me afastar muito desse ambiente para eu poder me sentir mais leve, né, e ter a visão mais clara. Ok, gente, esse foi a aula sobre a autobilocação. Vamos para a próxima. E lembrem-se, a tão temida morte não existe. O que morre é tão somente o corpo físico. Nós permanecemos.